Entrando na nossa série, Delivery Church, a gente é uma série que fala um pouco sobre... beleza. Sobre o cristianismo que a gente quer versus o cristianismo que a gente precisa. Tá? Então, por quê? Porque a gente vai ver no decorrer, a gente viu já na semana, no primeiro episódio, que a gente falou sobre o Jesus Delivery. Não está funcionando aqui. Ah, sempre que... não. Por quê? Porque a gente vê, hoje em dia, que a gente encontra muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes, muitos crentes, entre aspas, porque você vai entender, muitos crentes que criam, base no que as escrituras nos apresentam, um evangelho, um cristianismo, uma igreja, um Jesus, uma graça para si, do seu gosto, do seu ponto de vista. A ideia do delivery no primeiro episódio, então não vou falar de novo para não me estender, mas vai lá no YouTube e assiste lá com a gente. E aí deve ter alguma coisinha na frente, referência aí. Tá. E esse texto, então, é um texto que fala sobre isso, ó, que no passado surgiram falsos profetas que, no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras. Então, por isso que a gente precisa estudar e falar sobre uma igreja delivery, uma igreja do jeito que a gente quer. Porque existem falsos pastores que vão chegar no meio da gente e vão falar coisas que são heresias, que são mentiras. Eles pegam o texto bíblico, a palavra da Bíblia, e distorcem. Um outro texto também, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele fala agora diferente. Paulo fala assim que as cartas de Paulo, ou melhor, Pedro fala que as cartas de Paulo contêm algumas coisas difíceis de entender. E aí, como elas são difíceis de entender, os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, como eu falei no primeiro episódio, e vou falar até o fim de toda a série, existem dois tipos de pessoas. Os maus pastores, que plantam heresias aos nossos ouvidos, e os maus crentes, que pegam a Bíblia e leem do jeito que eles querem, achando que é aquilo que eles querem e tá bom. Você vai pedir um x-salada e você pede do jeito que você quer, porque você tem o direito sobre a lanchonete. Agora, você não pode fazer isso com as escrituras, e é por isso que a gente criou essa série Delivery Church. E a gente está falando hoje sobre a graça delivery, a gente já falou sobre o Jesus Delivery no primeiro episódio, e hoje vamos falar sobre a graça delivery. Depois a gente fala sobre a igreja delivery e sobre um evangelismo delivery. O que é graça delivery? Cara, a gente precisa entender o conceito, né? A gente estava discutindo, eu e o Matheus Felipe, a gente passou a tarde junto hoje, a gente foi na Assembleia da Convenção Batista, depois eu compartilho aqui durante a pregação, vou compartilhar algumas experiências legais que a gente teve lá. Não tão legais, mas, enfim, vocês vão entender. E a gente estava discutindo, como é que é o delivery? O que é o delivery? O delivery basicamente é aquilo que eu quero. Então, o delivery, você entra no aplicativo e escolhe aquilo que você quer. E a graça, ou seja, a graça é o favor imerecido de Deus, a gente sabe na Bíblia, tem vários textos, vários versículos na Bíblia falando sobre a graça, só que quando ela se torna graça delivery, ela é uma graça que eu escolho defini-la, que eu escolho dar para ela o significado que eu acho que ela precisa ter. E isso não é uma discussão nossa, isso é uma discussão antiga. Paulo já estava discutindo com os romanos, no capítulo 5 de Romanos, ele está conversando com eles, falando sobre uma vida de santidade, uma vida de devoção a Deus, uma vida de caminhada com Deus, e uma vida de lutas, de pecados, de falhas, mas como o amor de Deus está sobre a gente, como o amor de Deus nos cura. E aí ele chega no capítulo 6 e no versículo 1, e ele começa assim, então o que a gente vai dizer? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O que significa isso? Eu coloquei esse versículo de propósito para que a gente repense e veja que hoje em dia, isso não é uma fala minha, isso é uma fala de muitos pastores sérios, inspirações bíblicas e pessoas bíblicas falando, que as pessoas, alguns líderes e alguns falsos profetas, eles estão pegando a graça e transformando ela em algo que nos acoberta, em algo que nos afaga, como a gente vai ver aqui na frente, em algo que nos valida, e não no sentido real dela. E aí esse texto aqui, guarda ele, porque a gente vai usar ele lá no final. O que é a graça delivery? Tem um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer.
Ele é um pastor alemão. Sempre quando eu falo isso, eu lembro do cachorro. Ele é um pastor alemão da época de Hitler. Eu não consigo escrever. Ele é um pastor alemão da época de Hitler. E ele, inclusive, ele faz parte do... Ele morreu, ele foi assassinado pelo nazismo, porque ele tramava o assassínio do Hitler. Ele fazia parte de um grupo que queria exterminar o Hitler. Então, os pastores daquela época eles eram meio violentos, né? E ele fala, e ele dá o termo de graça delivery, chamado de graça barata, no seu livro Discipulado. Eu tenho esse livro ali, se você quiser, você pode comprar também, tá? A graça barata, ou seja, a graça delivery, em vez de justificar o pecador, ela justifica o pecado. Então, o que ele diz? Que a graça barata, ela, em vez de transformar a minha vida, eu uso a graça barata, ou a graça delivery, para justificar o que eu faço. Eu não uso a graça delivery para me transformar, para me justificar. Eu uso a graça para justificar o que eu faço. E eu quero pedir uma licença para os pastores coaches que a gente tem hoje em dia, e eu vou incorporar aqui um pastor desses, e vou pregar para vocês como um deles, para a gente entender o que eu estou falando e para você entender como é fácil a gente pegar o texto bíblico e ser seduzido e ser enganado por ele. Então eu vou levantar aqui 3 tópicos de como a graça, delivery, mas eu não vou falar delivery, eu vou falar graça, ela é importante na nossa vida, ela é maravilhosa para nós, ela é algo maravilhoso, ela é algo transformador, tá bom? Primeira coisa, ela é um direito nosso. Faltou um tecladinho de fundo, né? Uma musiquinha de fundo, aquela música que te acalma, que te deixa relaxado para eu continuar pregando. Mas, enfim, o que a Bíblia fala sobre a graça ser um direito nosso? Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 17, Paulo fala: se pela transgressão de um só, Adão, a culpa não foi minha, a culpa não foi sua, cara, a culpa foi de Adão. Você não tem nada a ver com isso. Adão que é o culpado. Tá? Se controla, não ri porque eu vou rir também. Mas isso que é pregado, isso que é falado, né? Por causa de um só. A morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Gente, Deus tem uma imensa provisão de graça para a sua vida. Nunca vai faltar graça para você. Eu fico até arrepiado. É uma imensa, é algo maravilhoso, é algo surreal, é algo que você nunca experimentou na sua vida. Eu estou me esforçando muito para fazer isso. E a dádiva da justiça. E olha só, o que é mais importante, galera, a gente precisa saber disso. Reinarão em vida. Então nós reinaremos aqui com Cristo. Por quê? Porque Deus tem uma imensa graça para nós. Amém? Cara, tem gente chorando já, lágrimas escorrendo, porque era isso que eu precisava ouvir. É isso que eu precisava, uma graça, que isso, que aquilo. A gente precisa tomar cuidado, porque o discurso, ele é bonito, mas a graça delivery, ela é uma apropriação da graça de Cristo para interesses pessoais. Porque o que a gente... Volta um pouquinho comigo, Mário. Porque o que a gente pensa no texto? A gente pensa no texto que a gente tem direito de receber. Do jeito que eu falei, você tem todo o direito de receber isso que o texto está dizendo. Porque tu olha e fala assim, não, Deus tem uma imensa graça para me dar. A culpa não foi minha, a culpa foi de Adão. Meu direito é receber a graça, John. Meu direito é receber a graça e Deus vai me dar. E além do mais, Deus vai me dar e eu vou reinar com Ele aqui na terra. Porque eu sou especial. Eu tenho direito disso. Só que a gente não tem direito à graça. E a gente vai ver mais na frente. Mas é isso que a graça fala. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a graça delivery, ela te incentiva a fazer o uso da graça de Cristo, e a gente vai ver o que ela significa ali na frente, para interesses pessoais. Você está triste? Não, tem uma imensa graça para ti. Você pecou? Não fique triste com o seu pecado. Acontece. A culpa foi de Adão, mas relaxa, tem uma imensa graça para ti. Se aproprie dessa graça. A expressão muito utilizada, se aproprie da graça. E a gente vai ver o que Jesus fala para essa galera. Segunda coisa que eu preciso dizer para ti sobre a graça, que a graça é um alvará. Olha que esse texto maravilhoso. Cara, que bênção ler esse texto na Bíblia. Porque olha o que o texto fala. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gente, não há condenação. Não há. Pode fazer o que tu quiser.
É só olhar para Jesus depois e se apropriar da graça, porque não há condenação. Está na Bíblia. Não está na Bíblia? Alguém está lendo outra coisa diferente de mim aqui? Se quiser abrir aí, pode abrir. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, o que eu preciso falar? Que você tem um alvará para viver a vida como você quiser. Porque não há condenação mais para ti. Peso do pecado? Não há condenação. Peso do pecado, remorso, sentimento de culpa. Putz, eu sou um falho, eu sou um pecador. Não, isso aí não combina contigo não, gente. Não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual é a pegadinha? A pegadinha é a seguinte, que a Graça Delivery diz que não há condenação para o que você quiser fazer. Às vezes eles falam assim, não, se você pecar lá na frente, fica tranquilo, porque a graça cobre a multidão dos teus pecados. Só que existe uma diferença no texto, e eu quero... Mari, volta comigo. Volta. Isso aí. A relação da condenação é para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não para aqueles que se apropriam de quem Cristo é e do que Cristo fez para viver a vida como querem. Então há uma diferença, a frase, há uma diferença que não é aquilo que você quer fazer, é o que já foi feito, que foi restaurado, que foi transformado. Mas a Graça Delivery não. A Graça Delivery incentiva você a viver como você quiser, porque existe uma graça aí que te perdoa dos teus pecados. E posso falar com sinceridade, isso é verdade. O Senhor Jesus te perdoa das tuas falhas, te perdoa dos teus pecados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que não é essa a mentalidade do que está em Cristo Jesus. Essa é a mentalidade da Graça Delivery. Posso fazer o que eu quiser, Sabrina. Posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Deus vai me perdoar mesmo? Aí quando eu estiver lá velhinho, eu peço perdão para Deus, está tudo certo e vou para o céu. É você tipo o ladrão da cruz, né? A vida inteira perdido. A diferença é que o cara nunca teve um encontro com Jesus. A gente já ouviu falar, já conhece a graça, já conheceu Jesus, e de repente a gente quer viver a nossa vida e quer chegar lá no último instante da vida e falar, pô, Jesus, facilita aí. E aí o pastor fala, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aí entra um ré menor bem suave, e aí a lágrima cai. E você fica emocionado. Terceira coisa, essa frase também. Tratamos a graça como o pai rico que paga a fiança do seu filho inconsequente. Sabe, conhece? A gente vê muitos casos desses na TV. O filho vai lá, bebe, bate o carro do pai, mata o fulano, atropela o ciclano, e aí o que acontece? Não, ele é filho do pai rico. O pai rico vai lá, paga a fiança, o filho é inconsequente, e o moleque está na rua de novo. E a gente faz isso da graça. A gente pega a graça e traz ela para ser o nosso alvará de soltura. Não, eu tenho a graça de Cristo. Vocês não podem me condenar. Vocês não podem falar que eu estou em pecado. Vocês não podem falar que eu preciso pedir perdão dos meus pecados, porque o alvará me libera. Não é isso. Não é isso. E a gente vai ver como Jesus trata dessa graça. Terceira coisa, é uma graça que não exige nada de ti. É uma graça que te bajula, que puxa o teu saco. Desculpa a expressão, mas eu preciso falar essas reais para vocês. Olha só, Romanos capítulo 7, versículo 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Se você pegar esse texto isolado e olhar e falar assim, pô, pastor, não dá, eu não consigo. Eu até quero, mas eu não consigo porque eu sou falho. O mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço, porque eu sou assim. Eu continuo fazendo essas coisas. O problema é a gente pegar esse texto aqui e ler só ele, e não ler o anterior, não ler os versículos anteriores. Eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 7, a gente vai ler todo esse contexto para você não pegar e não ser enrolado pelo pastor da internet ou por você mesmo, que escolhe um versículo e fica 5 horas falando em cima daquele versículo, sem ler 3 versículos anteriores. Capítulo 7 de Romanos, versículo... Deixa eu só achar aqui certinho para te dizer. Versículo 16, versículo 15, versículo 14. Lá no versículo 1, não, estou brincando. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Paulo está falando, pois fui vendido como escravo
ao pecado. Então está vendo aqui que Paulo já reconhece que ele é pecador e já diferencia o fato do primeiro versículo que eu li lá, da primeira, que a graça ela te libera, que a culpa não é de Adão, a culpa é minha. Eu fui entregue ao pecado. Eu também sou pecador. Paulo está falando isso. Não é Adão que é o responsável, é eu também que sou. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, se ele faz algo errado, não é porque ele tem a graça que não cobre, que não culpa ele, que não exige nada dele, que não responsabiliza ele. Não, ele sabe que ele faz porque ele é pecador, porque ele é falho. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E aí entra o versículo que eu falei. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então a gente não pode ser enrolado por um versículo que pode querer falar para a gente, não, fica tranquilo, acontece. Eu sou a graça e eu digo para você que está tudo de boa. Quer ver um outro exemplo? Olha esse outro texto. Romanos capítulo 8, versículo 33, é muito bom esse. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo estava falando, sei lá, provavelmente para Lucas, ou para quem estava escrevendo isso para ele, estava falando assim, ó, escreve aí, só Deus pode me julgar. Aí o cara falou, Paulo, não dá para escrever assim. Ele falou, não, então escreve assim, ó, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí o que a graça faz? Ela fala, olha, fica tranquilo. Caleb, fica tranquilo, cara. Não vou te exigir nada. Ninguém pode te acusar. Ninguém. E aí vem o pastor e fala, ninguém pode acusar você. Ninguém pode dizer para você que você é falho. Ninguém pode dizer para você que você não é filho de Deus. Ninguém pode dizer para você que você não é digno dessa graça. Ninguém pode dizer para você que você não vai reinar em vida. Ninguém pode. Só Deus pode te julgar. E aí a gente usa isso para afagar o nosso coração. E é a próxima frase. Essa graça delivery, ela nunca vai dizer que você é culpado ou que você está errado. Ela não vai ensinar, ela vai afagar, ela vai massagear o seu ego. No livro, O Discipulado, de Bonhoeffer, ele fala que a graça barata, né, a graça delivery, que eu adaptei aqui para a gente, é como se fosse um dipirona para você ir sem dor para o inferno. Você vai para o inferno, mas vai sem dor. Você vai anestesiado para o inferno. Por quê? Porque você está tomando essa graça barata e fazendo mau uso dela, está usando, como é que fala, quando você toma por conta própria os remédios? Se automedicando, obrigado, está se automedicando e achando que está arrasando. Agora, desfeita essa encarnação dos pastores da graça barata, eu quero que você pense comigo como a graça de Cristo combate essas heresias que eu citei. São só 3, eu citei, mas existem muitas má apropriações da graça de Cristo. E a primeira coisa que eu quero que você reflita é nessa frase aqui, ó. Quando você ouvir a palavra graça, não pense em bondade, amor ou alegria. Pense, alguém morreu para eu receber essa liberdade. Porque quando a gente ouve a palavra graça, a gente já associa, tipo, o amor de Deus, a bondade de Deus, a alegria, que bom, a graça, que coisa maravilhosa. Mas saiba que para que a graça existisse, sangue teve que ser derramado. Cristo teve que ser sacrificado. Então não é uma coisa leve. A graça não flui de uma coisa simples. A graça não é uma coisinha, graça. Não, cara. Para a graça existir, Cristo precisou morrer. Para a graça existir, o sacrifício precisou acontecer. E por isso, a primeira coisa que Deus, que Jesus, que a palavra fala sobre a graça, para essas heresias que a gente levanta e vê na internet, é que a graça não é minha, não é um direito seu, não é um privilégio nosso. A graça, ela é de Deus. A graça pertence a Deus. E o texto que a gente baseia isso é Efésios capítulo 2, versículo 8.
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Gente, a graça pertence a Deus. A graça não é um direito meu. A graça não é um direito seu. O que eu quero que você entenda comigo é que você não tem a mínima, não deve ter a mínima cara de pau de chegar diante de Deus e falar: eu quero a graça, me dá a graça. Você não pode fazer igual o filho pródigo, chegar diante do pai e falar assim: me dá a minha parte na herança, eu tenho direito. Não, com a graça não. A graça pertence a Deus. A graça existe a Deus. É de Deus. Mesmo em uma sociedade cristianizada, a graça não é uma propriedade nossa, ela pertence a Deus. Por quê? Porque a sociedade hoje é cristã. Todo mundo é crente, todo mundo conhece a Deus, todo mundo tem uma concepção de graça. Talvez quem nunca pisou numa igreja já ouviu essa expressão: não, a graça de Deus. Aí tem gente que fala, já vira ditado, né? Só a graça, só a graça, só a graça de Jesus. Superabundante graça. A gente faz um mau uso. Por quê? Porque está tudo cristianizado, tudo comum. Só que a graça não é uma coisa simples. Por mais que todo mundo fale da graça, por mais que todo mundo viva a graça, por mais que todo mundo queira a graça não é uma propriedade minha, não é uma propriedade sua, não é uma propriedade da Igreja Batista de Barreiros, ela pertence a Deus. É Deus quem dá. É um dom de Deus. Você não tem direito sobre a graça. Ah, pastor, mas a graça me salva. Sim, a graça te salva. Ah, pastor, mas a graça, por meio do sacrifício de Jesus, transforma a minha vida. Isso, lenda. Não é a graça que te dá o direito de fazer o que quiser. É a graça com propósito. E essa é a segunda coisa. A graça, ela tem um propósito claro, claríssimo. A graça não serve para qualquer coisa. A graça, ela tem um único propósito, e a gente vai ler nesse texto juntos aqui. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, foi pena de Deus, foi misericórdia de Deus. Deus olhou para a gente e falou: esses caras estão ferrados. Esses aí não tem mais o que fazer. Eles estão lascados. E eu, por misericórdia e grande amor, com que nos amou, Paulo está falando, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Gente, a graça não é um alvará. E esse eu acho que é o ponto central da graça delivery. A gente faz mau uso da graça, porque a gente quer que a graça nos livre daquilo que a gente vai fazer. Só que a graça serve para nos livrar do que a gente não pode fazer, que é se livrar da morte e do pecado. Aquilo que a gente pode se livrar, a tentação, a falha, o possível erro que a gente pode cometer, o Espírito Santo pode nos ajudar, nos guiar, para que a gente não faça isso. Agora, a gente não consegue sair do inferno, a gente não consegue fugir da morte eterna se não for por Cristo, se não for pelo propósito claro da graça. Então a graça, ela não serve para mais nada a não ser para te tirar do inferno. Então quando alguém fala assim: a graça de Deus fica tranquilo, a graça de Deus ela vai perdoar as tuas falhas. Isso está errado. Porque a graça de Deus te livrou do pecado, te livrou de todo o mal. E o que te ajuda lá na frente é a misericórdia de Deus. É o fato de Deus ser um Deus misericordioso. E é o fato de que por você estar em Cristo, por você ter se apropriado, não, se apropriado é a palavra deles, né? Não posso usar. Pelo fato de você ter sido alcançado pela graça de Cristo, você agora não tem mais condenação, não é pelos seus pecadinhos, é condenação de morte eterna. Você não vai ser mais condenado para o inferno, porque Cristo já te libertou do inferno. E agora você caminha junto com Ele, para viver uma vida de honra e glória para Ele. A graça é a intervenção de Deus, por meio de Jesus, para nos livrar do inferno. E acabou. O que passar disso é procedência maligna. A graça é a intervenção de Deus, por meio de Jesus, para nos livrar do inferno. Eu não posso
usar a graça para justificar os meus pecados. A graça me justifica. A graça me justifica. O mau uso da graça é eu pegar a graça e fazer dela o que eu quiser. É eu pegar a graça e colocar a graça num ritual. Se você praticar esse ritual, se você fizer esse ritual, você vai ser salvo. Isso é mau uso da graça. Se você cumprir essas 5 metas aqui, você vai ser salvo. Isso é mau uso da graça. Isso é graça delivery. É eu querendo dar sentido para a graça, né, Elise? Não é assim. A graça é Deus agindo por meio de Jesus para me transformar, para te transformar, para nos restaurar. É isso. Acabou. Se a gente tiver essa consciência, a gente vai viver pela graça, porque a gente agora sabe qual é o real propósito da graça. E o meu desafio para ti, em meio a esse mundo cristianizado, é não seja enrolado pela graça delivery. Não seja enrolado. A graça é de Cristo. É Ele que age por meio de Deus, por meio do seu sacrifício, é que nós somos salvos. E não é uma mera coisinha que a gente pode pegar e usar para o nosso bem interesse, para o que a gente acha melhor. Não é isso, cara. Não é isso. Sim, ela foi em nosso favor, mas não do nosso jeito. A graça foi para nos salvar. A graça foi para nos restaurar, mas ela não é do jeito que a gente quer. Ela não é para fazer o que a gente quer com ela. Ela foi para nos salvar, mas não do jeito que a gente queria. Eu já falei isso sobre Jesus, o mau uso que a gente faz de Jesus, falei isso no primeiro episódio, e o mau uso que a gente faz da graça. E você vai perceber um link entre todos os episódios, que é basicamente esse. Qual é o maior erro? É a gente pegar o princípio bíblico e transformar num interesse pessoal, num desejo nosso, num objetivo nosso de vida. E não é isso. Jesus não está aí para mim, para eu fazer o que eu quiser dele. A graça não está aí para mim, para eu fazer o que quiser dela. Não, eles têm propósito claro, eles têm objetivo claro. E é para fazer comigo o que eles decidiram fazer. O que Deus decidiu fazer por meio de Cristo e através da sua graça. A graça não nos abre portas, ela revela o único caminho. Porque às vezes a gente quer usar a graça para abrir portas para a nossa vida. Às vezes a gente quer usar a graça para, não, isso aqui é só a graça de Cristo. A graça vai fazer isso. Não, fica tranquilo, a graça vai te restaurar, te perdoar. E não é assim, somente. A graça não abre portas para você conseguir o que quiser. A graça serve para revelar o caminho da cruz. Foi pela cruz que a gente foi alcançado. E aí quando a gente canta aqui, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, é o único propósito. A graça nos aproxima de Cristo, a graça nos leva para Cristo, a graça nos aprisiona em Cristo, nos prende em Cristo. Paulo usa uma expressão no livro de Romanos, na carta de Romanos, que nós somos escravos, servos de Cristo. E essa graça faz isso, ela nos transforma em alguém que perde, por meio da graça, o desejo de fazer o que quer, para fazer o que o Senhor quer. E essa é a grande sacada. A partir do momento que eu recebo um presente maravilhoso, que é a graça de Cristo, que é a vida eterna, eu não tenho por que querer fazer outra coisa com ela, a não ser viver a vida eterna. E essa é a terceira característica, terceira objeção de Jesus em relação a essa graça barata, essa graça delivery que a gente vê por aí. A graça, ela produz vida nova. Olha o que o texto fala. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A gente já viu isso, pela graça sois salvos, Efésios. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Eu acho que falta para alguns pastores ler esse texto. Eu acho que falta para a gente ler esse texto. Porque, vamos ler de novo, presta atenção no que eu grifei ali. Ela nos ensina a quê? A renunciar. Então a graça nos ensina a abandonar, a desistir do quê? Da impiedade, das paixões mundanas, e nos ajuda e nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então olha só que doideira, velho. Porque esse versículo aqui, ele resolve a charada para a gente, do que é graça barata, do que é graça delivery, para a graça de Cristo. Porque a graça de Cristo nos transforma para vivermos para Ele, Brunão. E vivendo para Ele, a gente aprende com essa graça
que não é mais a vida que eu quero. Então agora eu não vou pecar para usar a graça como um alvará. Eu vou usar a graça para não pecar. Eu vou usar a graça para me desviar, para renunciar, para pedir perdão para Deus por pensar naquilo que eu pensei. E aí Jesus, quando vai para o Sermão do Monte, ele fala isso com a galera. E eu acho que a gente podia fazer uma série sobre o Sermão do Monte, talvez fica aí a ideia. Já falei na live, foi uma série maravilhosa. Porque o que Jesus faz no Sermão do Monte? Ele pega e eleva a um patamar, quem aqui já foi da live nessa época sabe o que eu estou falando, ele eleva a um patamar inatingível para o ser humano, as leis da época. Então Jesus fala assim, olha, antigamente o adultério era se relacionar com uma mulher casada, ou o homem casado se relacionar com uma outra mulher. Só que aí o que Jesus fala? Agora não, agora o adultério é olhar com olhos de cobiça. Aí os caras falam assim, impossível, Jesus. Aí Jesus fala, exato, impossível. Porque só através de mim vocês conseguem renunciar. Só através de mim vocês conseguem vencer. Porque eu venci, eu morri, eu cumpri. Então vocês não são capazes e nunca serão capazes de cumprir. Então não adianta usar a graça para justificar os erros de vocês. Usem a graça para entender que vocês agora receberam uma vida nova. E precisam aprender a viver essa vida nova. A graça não está por causa de alguma coisa. A graça está para transformar a nossa vida. A graça não está aí porque eu pequei e eu preciso pedir perdão. Não. A graça está para me restaurar e me ajudar a não pecar. Tem um outro texto, não sei exatamente onde é que está agora, não lembro o endereço dele, mas o texto fala assim, fortificam-se na graça, fortifiquem-se, Paulo fala para a igreja, fortifiquem-se na graça do Senhor. A equipe de plantão aí dá uma pesquisada para mim aí, me dá um salve depois. Fortifiquem-se na graça do Senhor. Ele está falando assim, a graça serve para ajudar vocês a permanecerem firmes, e não para só liberar vocês das falhas e dos errinhos. Não, a graça serve para ajudar vocês a não errarem. Então, sabe o que é o meu desafio para mim? Acharam aí? Alguém achou? Não? Tá, quando achar, dá um sinal. Sabe qual é o meu desafio? Qual é o desafio para ti? É a gente parar de ser sem vergonha e pecar. Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo 2. Timóteo, novo pastorzinho lá no meio da galera, um monte de gente velha na igreja, ele fala, Timóteo, o que vai te dar força para enfrentar tudo isso é a graça. Então fortifica-se na graça. E o meu desafio para mim, o meu desafio para ti é, vamos parar de ser sem vergonha e jogar para a graça nosso mau caratismo e falar, não, a graça vai me perdoar, a graça de Deus está aí para isso. Não, vamos aprender a ser humilde, sincero e honesto e falar, Jesus, me ajuda a não pecar, me ajuda a não tropeçar, porque eu não quero manchar o nome da graça, eu não quero manchar o sentido da graça. Oh meu Deus, da graxa, manchar o sentido da graça. Trava a língua, duvido você falar bem rápido. A graça produz vida nova. Cristão verdadeiro não vive, amor, devia ter mandado para ti o slide, um erro de português. A graça verdadeira não, o cristão verdadeiro não vive da graça, ele vive, meu Deus do céu, eu escrevi isso aqui com o olho fechado, né? Isso aqui eu acho que foi a hora que eu estava já em línguas estranhas já. Ele vive pela graça. Pô, é a frase mais impactante, eu fiz toda errada. Só a graça. O que eu quero dizer com essa frase que não dá para entender, mas é o seguinte, cara, a gente não vive da graça, a gente vive por causa dela, pela graça. A graça me dá um novo sentido de vida. E não é essa vida desgraçada que eu tenho que é a graça que resolve, não. Uma vez alcançados pela graça, uma vez de frente com Cristo, restaurados, transformados, santificados, purificados, nós somos agora desafiados a viver com essa graça nos direcionando e nos guiando. Sabe uma coisa que tenho muito claro para mim? Que a graça, ela não atua na santificação. Presta atenção. Somente. O propósito da graça não é nos santificar. Que a santificação é o quê? É uma vida de quem já foi transformado e caminha aos pés da cruz,
reconhecendo suas falhas, seus pecados, e sejamos honestos, a gente só vai alcançar a perfeição quando estivermos com Cristo, estando na glória eterna. Mas a graça, ela atua na conversão, na transformação. A graça atua, o sacrifício de Cristo atua na transformação de vida. E porque ela atuou, transformou, nos modificou, por causa dela, a gente agora caminha num processo de santificação. Talvez é um papo teológico muito louco para você entender, mas em resumo é basicamente assim: por causa da graça o Espírito Santo vem habitar no seu coração. E agora que você foi transformado pela graça, o Espírito Santo habita em você e você caminha com o Espírito Santo e ele vai dizendo: tá vira para a direita, tá vira para a esquerda, tá vira, você tropeçou. Pede perdão. Espírito Santo, Deus, me perdoa, é verdade, tropecei. Porque agora eu estou caminhando pela graça. Eu estou vivendo pela graça. A graça de Cristo, diferente da graça delivery. Eu coloquei bem pequenininho porque não é o foco, mas é aquele primeiro versículo que Paulo fala: que diremos, pois? Continuaremos a pecar para que a graça superabunde? O que a gente vai fazer? Vamos pecar, porque quanto mais eu peco, mais graça eu tenho. Ou seja, Deus me perdoa sempre, o Espírito Santo está aí para me perdoar, para me restaurar, para me transformar. Então quer dizer que quanto mais eu pecar, mais eu vou ser perdoado, mais eu vou ser transformado. Talvez a graça delivery fala isso para ti. Claro, meu filho, Deus vai sempre te perdoar, a graça está aí. Aí Paulo fala: de maneira nenhuma, exclamação. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como? É irracional, é ilógico. O que Paulo está querendo dizer, para a gente finalizar, o que Cristo está querendo dizer com a graça, o que a palavra está querendo dizer com a graça, é que a graça nos mata para o pecado, mata a nossa vida carnal e nos dá uma vida espiritual para que a gente agora lute contra a carne. E fica como tarefa para você ler Romanos capítulo 8, que fala sobre essa luta, sobre essa batalha de pessoas que foram alcançadas e transformadas pela graça, que vivem ainda lutando contra os desejos e as maldades da carne, do físico. Para finalizar, algumas verdades para ti, e a gente sai daqui com a nossa cabeça fervendo, porque é um assunto muito louco, mas muito importante que a gente esclareça isso para a nossa vida. Primeiro, a graça delivery não incentiva a santidade, foi o que eu falei agora há pouco. Ela não incentiva a santidade, a santificação. Ela atua na transformação. E a santificação vem por meio de alguém que já foi transformado pela graça, por meio do Espírito Santo, por meio da ação dele em nossas vidas, transformando o nosso caráter, nos dando, tirando, Gálatas fala sobre isso, tirando de nós as obras da carne e nos dando o fruto do Espírito, para que a gente comece a viver pelo Espírito. E não é a graça que vai fazendo isso, a graça já fez a mudança necessária. Segunda coisa, a graça delivery não prega a Bíblia, ela prega o que você quer ouvir. Cuidado, a graça delivery não prega a Bíblia, ela prega o que você quer ouvir. E o que nós gostaríamos de ouvir todos os dias da nossa vida? Relaxa, Taveira, relaxa, não precisa nem lutar contra o pecado. Se você pecar, a graça está aí. Cara, seria uma vida maravilhosa, seria uma vida leve. Seria uma vida leve como uma pluma indo para o inferno. Terceira coisa, a graça delivery, ela acusa os que falam de pecado, de legalistas e moralistas. Elas chamam eu, que estou falando que o pecado precisa ser perdoado, arrependido, confessado. A graça barata fala assim: não, tá vendo, para com isso, para de ser legalista. Para de ser, ai que moralista que tu é. Ah, isso aqui, ó o crentez, ó o chatão. Não, cara, Jesus perdoa todos os pecados. Para com isso. Fica jogando esse fardo sobre a gente. Não. A gente precisa entender que nós somos responsáveis pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E a gente precisa reconhecer isso e não abusar da graça. Provavelmente todos vocês já devem ter ouvido dos pais de vocês isso. Não abusa da minha boa vontade. Não abusa da minha... Olha, não abusa que tu vai... Meu pai falava para mim, não abusa que tu vai dormir de rabo quente.
E aí você pensa o que você quiser nessa expressão do meu pai, mas eu pensava uma mangueira vindo com toda a força, zunindo na minha direção, e eu só fazendo assim para não, né, pegar no meu rabo e eu não dormir com o rabo quente. Cuidado, cara. Cuidado. Não abusa da graça. A graça, ela tem um propósito bem claro, ela pertence a Deus e ela nos dá uma vida nova. Não deixa a graça delivery te enrolar. Sempre que você vê alguma coisa na internet fazendo mau uso da graça delivery, liga o seu sinal de heresia, seu lanterna de heresia piscando aí na sua cabeça e fala, opa, isso aqui tem erro, tem que cuidar, tem que cuidar. Quer dizer, pastor, que o pecado vai ficar comigo pro resto da vida? É óbvio que não. O Senhor perdoa o pecado, suas falhas, elas são perdoadas, a sua vida ela vai sendo transformada, mas a consciência de que nós precisamos lutar e viver uma vida em santidade é o resultado de alguém que foi transformado. Alguém que é sem vergonha e faz mau uso da graça não pensa nisso. Já faz mesmo e depois só fala, existe a graça aí e tal. Nós somos pecadores e precisamos da graça de Cristo para nos transformar. Aqueles que já foram transformados pela graça de Cristo precisam agora da direção do Espírito Santo, da unidade com Cristo, da caminhada de fé do corpo, para que você, então, amadureça, seja alguém com mais profundidade, seja alguém com mais maturidade cristã e saiba diferenciar e renunciar à maldade, aos desejos carnais, à impunidade, à impiedade e viva uma vida sensata, como diz aquele texto de Tito, capítulo 2. Fica de pé contigo, no teu lugar, eu quero orar contigo. Você que está assistindo a gente em casa, que Deus te abençoe e que você não seja enrolado pela graça barata. Feche teus olhos. É um desafio muito grande, muito grande. Mas a Bíblia fala, e Jesus fala isso, e ele fala, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, que têm o coração humilde. Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Você não pode ser altivo, cara. Você não pode ser autoritário com a graça. Você não pode ser dominador da graça. Aslan, eu sou apaixonado por Crônicas de Nárnia, e Aslan é um personagem maravilhoso, e quem acompanha, quem já conhece a história de Crônicas de Nárnia, tem um episódio que o castor, a menina fala, poxa, cadê o Aslan? O Aslan, ele não aparece, a gente precisa do Aslan para nos ajudar. E o castor fala assim, o Aslan é um leão selvagem, ele é um espírito livre, em uma linguagem mais literal. O Aslan vem a hora que ele quer, ele age a hora que ele quer e faz do jeito dele. E esse é o nosso Deus. É Ele quem decide, é Ele quem dá o primeiro passo, é Ele que faz, é Ele que tem a autoridade. Ele não é domável. Eu não posso botar uma coleira em Aslan e fazer ele ficar do meu lado fazendo o que eu quero. E é isso que a igreja delivery, isso que é o cristianismo delivery quer fazer. Mas Jesus Cristo não é um gatinho doméstico, ele é um leão selvagem. E é esse leão selvagem que, quando chega diante de nós, nos transforma, nos restaura, nos edifica e nos abençoa e nos guarda. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a gente não consegue colocar o Senhor dentro de uma lâmpada e fazer com que o Senhor realize todos os nossos desejos. Muito obrigado, porque a gente não tem autoridade sobre a Tua graça, porque a gente ia fazer mau uso dela. A gente já está fazendo, como igreja, como mundo, a gente já está fazendo mau uso da Tua graça. Muito obrigado, porque o Senhor se revela a nós por meio da Sua palavra como alguém que tem autoridade sobre nós, alguém que tem o domínio sobre nós, alguém que dá o primeiro passo, alguém que é o dono dessa graça. Nos faz, Pai, por meio do Teu amor, por meio desse sacrifício, entender o propósito real dessa graça, que foi nos transformar, nos dar vida, nos restaurar, nos livrar da morte. Nos faz entender, Deus, que não é do jeito que a gente quer.
nos faz entender que é do jeito que o Senhor determinou, nos faz entender que é pela tua vontade, que é pela tua ação, que é pelo teu desejo, é um dom que vem de Deus. Não vem de nós, não vem do nosso coração. E nos ajuda, Pai, por meio dessa graça, a continuarmos firmes, lutando contra as falhas, os pecados, porque um dia o Senhor nos resgatou, porque um dia o teu sacrifício foi real, nos deu vida, e preço foi pago, preço de sangue que a gente não podia pagar. E essa graça nos permite desfrutar da nova vida. Nos ajuda a desfrutar da graça da maneira correta e não usar a graça para apagar ou para justificar as nossas falhas, mas que a gente possa ser justificado por meio da tua graça para viver uma vida que honra e glorifica o teu nome. Protege a mente de cada um desses jovens, protege a minha mente, Pai. Num mundo tão polarizado, num mundo tão cristianizado, num mundo tão comum, num evangeliquez tão barato, tão medíocre, que a gente não seja inflamado e infectado com uma graça podre, com uma graça vergonhosa, com uma graça do jeito que a gente quer, que a gente aprenda a entender a graça de forma completa, plena e somente vinda de Ti, Pai. Assim a gente ora nessa noite, entregando nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo perdão por todas as vezes que a gente fez mau uso dessa graça, por todas as vezes que a gente fez mau uso desse bem tão precioso que o Senhor nos dá, e pedindo, Deus, que o Teu Espírito Santo nos direcione a fazer um bom uso dela, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim a gente ora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.